Crusaka sitniki luz, non dako sitniki dus, vade retro satana, nunca suade mikivana, sunt mala quelibas, itse venena bibas. Nós vamos fazer uma rápida passagem pela vida de Bento e a nossa ideia hoje é entender que estamos e deixar claro, porque esse é o motivo do nosso encontro, e a vida e todo o trabalho de Bento se encaixa perfeitamente no tema que nós vamos abordar hoje. Nós estamos entrando em período da lua cheia do signo de Câncer, e nós sabemos que o regente de Câncer é a lua, e aí as emoções estão à flor da pele, mas nós podemos utilizar essa exacerbação, esse afloramento emocional para fazer com que as emoções venham a trabalhar como podem trabalhar a favor do nosso crescimento espiritual. A emoção é uma força divina também, e ela, quando bem entendida, bem canalizada, desconectada do ego, e na verdade não desconectada, porque o ego, temos que entender que o ego é divino. Então, quando ela e o ego se harmonizam ao eu superior, ao nosso ser divino, a consciência divina em nós, a emoção é um profundo motor de realização. A emoção passa a fazer com que o nosso inconsciente, que até hoje, desde que nós entramos e mergulhamos nessa lei de ação e reação, tem sido o motor das nossas ações e reações, quase todas elas automáticas, em piloto automático, como se fôssemos robôs. Ao contrário, quando despertamos a emoção, passa a mover o inconsciente para realizar a limpeza profunda e ir desfazendo os karmas, indo transformando depois e libertando o nosso ser da lei do karma para essa lei superior, que é a lei do amor. Mas hoje, nesta lua crescente, nós estamos entrando, e aí, como nós temos essa liberdade profunda aqui na família de Padre Pio, que nos entrega esta casa, onde nós devemos enxergar aquilo que une, aquilo que mostra com clareza que todas as correntes da espiritualidade levam à mesma fonte. Temos essa liberdade, vamos hoje abordar com todo cuidado, entendendo como fazemos um trecho que é dentro da tradição cabalística estudado na Torá semanalmente, chamadas porções ou paraxá. As parashot são estudadas durante todas as semanas do ano, e nós estamos entrando esta semana no estudo de uma das parashot mais importantes e que tem tudo a ver com o tema que nós temos abordado essas últimas 3 semanas, a relação karma-amor ou karma-graça. Temos que entender, usando essa palavra graça, àquilo que nós estamos nos referindo, porque a lei do karma é uma lei férrea, é a lei que está atuando sobre nós, mas nós todos temos a sublime oportunidade de fazer esta mudança e penetrando pouco a pouco nos campos da graça, e ali encontrar as reversões kármicas, as libertações kármicas, as libertações de tempo e espaço. Falamos nos 2 encontros anteriores, e aqueles que queiram, as gravações dos vídeos já estão disponíveis no YouTube, o Maurício já está colocando. Falamos um pouco mais tecnicamente, inclusive com uma abordagem científica, mostrando como o tempo, que é um dos pilares do entendimento da lei da reação, porque ação e reação acontecem no tempo, karma acontece no tempo, como o tempo desde Einstein vai perdendo a compreensão que nós damos a ele, vai se diluindo, e hoje os últimos avanços da física desfazem completamente o conceito que nós temos de tempo, como a gente tinha de que o Sol girava em torno da Terra, e o conceito de tempo perde espaço, inclusive nas equações matemáticas, que os físicos hoje trabalham surpreendidos, de olhos arregalados. E a não existência nesse sentido do tempo, que o tempo existe a partir dos nossos movimentos, mas isso aqui eu não vou falar mais hoje. Mas este processo, entender que o tempo está subordinado a outras forças maiores do que ele,
faz com que nós comecemos a abrir as portas para essa libertação, possamos mexer forças infinitas dentro de nós, num potencial infinito que está dentro de cada um de nós como seres divinos que somos. E o nosso ego, que é divino, vai deixando a ilusão e vai entrando no campo da redenção ou da salvação, como os usamos na linguagem religiosa. Salvação é isso. A salvação é salvar. O que é salvar, né? Elevar, fazer vibrar mais alto. Essa é a palavra salvar. Trazer para a vida, né? Quando eu salvo alguém. Então, esse processo é de nós sairmos, como disse o Cristo, né? Ao dizer para aquele homem que queria segui-lo, mas primeiro queria fazer o enterro do seu pai, deixai aos mortos enterrar seus mortos. Isto é código, no sentido de deixar com que as estruturas do ego, nossas, possam enterrar elas mesmas, para que nós possamos seguir a consciência crística, naquele momento plena e representada integralmente pela figura de Jesus de Nazaré, que é um Cristo, como o Cristo, que nós todos conhecemos, convida cada um de nós, como diz Agostinho, o outro grande santo, um pouco anterior em tempo a Bento, como diz ele, importa que sejais não cristãos, importa que sejais outros cristos. O que significa isto? Nós temos que ter a consciência firmada no potencial de amor, de não julgamento. É duro, eu sei. Nessa vida que a gente leva, então, o nosso dia a dia nos leva a julgar o tempo inteiro. Na verdade, estamos aí com os fatos que nos revoltam, de ver as injustiças, de ver as distorções da verdade divina, de ver Deus ser utilizado para propagar violência, de ver Deus ser utilizado para propagar domínio de uns sobre os outros, em nome de falsas liberdades. Porém, esse despertar do Cristo é necessário. Tudo isso que nós vemos se torna secundário no sentido de submetido, não secundário na desimportância, mas se submetido a esta força maior dentro de nós, esta consciência maior dentro de nós. É isso que vai fazer com que nós colaboremos para que este mundo se cure. Então, voltando aqui à paraxá da semana, que casa perfeitamente com o que nós vamos abordar sobre Bento e a sua vida, nós vamos ter a leitura da paraxá de Balak, que começou no sábado à noite e vai ter o seu ápice no próximo sábado. Esta paraxá de Balak vai abrir um tempo que é considerado, dentro da visão cabalística, um tempo de 3 semanas complicadas. Até a Elaine, nossa companheira Elaine, colocou um post que no ano passado o Michael, reproduziu, de nomes cabalísticos que são nomes poderosos para defender de 3 semanas complexas. Porém, neste ano de 2022, cai exatamente a entrada desta semana, cai exatamente quando começa a paraxá seguinte a essa, que proporciona cura, transformação, como esta paraxá proporciona. Cura, transformação de quê? De karmas. E estas 3 semanas são as 3 semanas que começam no dia em que se rememora quando o povo de Israel faz o bezerro de ouro, não tendo paciência para esperar Moisés, que estava no alto do Sinai, recebendo em conexão completa com a consciência divina. Moshe demorava, passavam-se 40 dias e ele não descia. Então o povo resolve fazer um ídolo, um bezerro, um touro, na verdade, de ouro, e a fazer isto provoca uma queda daquele povo que estava ali prestes a conseguir acompanhar Moshe e entrar na consciência divina, uma queda e uma volta à lei kármica. O animal touro é um animal que simboliza, no nosso terceiro chakra, ou no chakra manipura, o ego, que é uma força tremenda, porque esse chakra é a força do elemento fogo. Esta força, quando é mal utilizada, é a força através da qual o ego cria os seus mundos ilusórios. E o bezerro de ouro é o código da Bíblia que mostra
através do código de todo aquele povo que não sabe esperar o seu líder. Moshe dentro de nós é a nossa consciência, como nós falamos aqui de João Batista há algum tempo, é o ego que vai em direção à consciência crística. E ali, quando ele não é, aguardado, ele que tinha acontecido lá, a entrega da Torá, eles tinham visto aqueles fenômenos maravilhosos e ainda assim resolveram cair na lei do karma. Então, essas 3 semanas começam agora no próximo sábado, mas aí começa uma paraxá de cura emendada com esta que nós vamos ler aqui hoje, para que vocês vejam como é interessante. Não vamos lê-la não, vamos falar sobre ela. Mas primeiro vamos conectar com esse ser maravilhoso que é o espírito de Bento, de Benedetto. É importante que nós tenhamos, gente, amor no coração, sabe? O coração verdadeiro. E Bento tinha. Bento nasce de uma família patrícia, que eram considerados aqueles de classe mais alta dentro das estruturas sociais romanas. Roma estava em plena decadência. Aquele império que tinha recebido, como todas as estruturas egóicas humanas, sejam individuais, sejam coletivas, uma grande missão, quando ele se constitui, de criar uma unidade entre as diversidades. Roma conquista territórios inimaginados para aquela época, com as condições que havia. É quase inacreditável um império daquele tamanho. Porém, prevaleceu dentro do ego romano o orgulho, a vaidade, a dissolução. E Roma caminhava no ano 480 da Era Comum para o final do seu período, para a decadência do seu império físico, por causa de tudo aquilo que tinha criado através do seu ego coletivo nas estruturas de vida, e aquilo estava dentro da lei do karma, voltando para Roma com as invasões bárbaras, com todas as destruições, mas ainda ali havia as famílias patrícias, havia riqueza ainda, havia uma aparência de normalidade, havia uma aparência de poder. Os poderosos ainda achavam que tinham algum poder, mas os bárbaros estavam se infiltrando pelas fronteiras. É nesse ambiente que nasce Bento, desta família patrícia, extremamente rica, que não era de Roma, nasceu numa cidade da Úmbria, Núrcia, ao norte, perto de alguma forma de Assisi e de Cássia. A Úmbria é tida na Itália, fica no centro da Itália, perto da Toscana, como a terra dos santos. E é verdade, muitos santos nascem ali. É um local interessante, muitas montanhas, muitos lugares onde a natureza fala. Então ali nasceu Benedetto, e a sua família, vendo a sua inteligência, vendo a sua sensibilidade, manda ele a Roma. Curiosamente, com uma sua babá, uma espécie de babá, sempre foi dele. Ele era um adolescente ainda, para estudar retórica, para estudar, se estudava naquela época, música, matemática, retórica, que é a habilidade de falar, de saber colocar as palavras, os discursos, a gramática. Só que chegando a Roma, Bento vê um ambiente tão dissoluto, pelas paixões, pela intolerância, pela violência, pela opressão do poder, em nome de não se sabe o que. Já era naquele momento a religião oficial, o cristianismo. Vejam isto, já se constituía uma igreja romana que ia ficando cada vez mais poderosa, ligada à política. A igreja romana, no nome do poder, falando de um Deus que não existe. Esse Deus que aquela igreja falava naquele momento não existe e nunca existiu. Bento viu aquilo, viu que se falava de ídolos, viu que o ego predominava e não quis ficar mais ali. Resolve falar com sua alma de leite que volte e toma uma decisão forte, inesperada para sua família. Em vez de voltar à sua terra Núrcia, ele vai para um lugar chamado Subiaco, que é no centro ali da Itália, mais para o sul da Itália, e entra em um estado de eremita, procura cavernas, até porque ele era muito bonito, era um jovem muito bonito e tinha sido muito tentado na área da sexualidade. E naquele momento, toda a doutrina da igreja tratava a sexualidade como pecado, e aquelas forças, eu já falei isso aqui, toda alma que vem de planos superiores
como Bento, como Francisco de Assis, como Rita de Cássia, sendo masculina ou feminina na sua expressão material nesse mundo, ela tem a sexualidade intensa porque a sexualidade é vinda de uma força divina, é a luz divina. Só que quando vem para o corpo, vemos aquilo que nós já falamos, não é o nosso tema hoje, mas Bento se vê no entrejogo dessas forças e resolve fazer o que muitos faziam, ir para uma caverna meditar, e ali fica durante 3 anos, apenas alimentado por um outro eremita que vivia perto. Hoje eu estou fazendo vários parênteses, viu? Mas é para fazer conjugar, porque eu acho que a coisa é importante. Nós todos estamos aqui fazendo um trabalho, que é um trabalho espiritual, que nos conecta, mas estamos aqui também aprendendo em conjunto. É preciso trazer também para o campo prático, né? Então fazer esses parênteses é importante. Quando eu falo na casa de Padre Pio, que a mediunidade, e isso também não é novidade, eu não estou falando novidade nenhuma, tem que ser muito bem compreendida, e por isso que a gente não se denomina uma casa espírita. Nós nos denominamos uma casa onde respeitamos profundamente Allan Kardec e toda a sua obra. Quem vai desenvolver mediunidade na nossa casa estuda e tem que estudar sim a obra de Kardec, mas nem todos os nossos trabalhadores vão ser médiuns ativos. O que esta casa se propõe, seja o que for que nós venhamos a fazer, sejamos médiuns, sejamos trabalhadores em qualquer área, estudantes de grupos de estudo, seja o que for, trabalhadores na área social, é viver Deus, é viver a divindade em nós. E para isto, para tal, é necessário, é importante que nós tenhamos a consciência de que buscar primeiro o reino dos céus, para que o resto venha, inclusive na ação mediúnica. Não podemos ser médiuns sem que o movimento se faça primeiro dentro de nós, porque senão corremos o risco de desenvolver uma mediunidade que pode ser completamente absorvida pelo nosso ego. Temos exemplos aí, infelizmente. Mas temos o exemplo do Chico, que é o contrário, que foi um médium que fez um movimento interno. Pois bem, eu falei isso tudo para dizer que a época de Bento, o que existia era uma igreja católica cada vez mais ligada às forças políticas, se tornando algo que não mais conectava as criaturas com a divindade. Bento percebe isto e vai para a caverna, vai meditar, vai orar, vai se conectar com o divino, do modo que ele poderia fazer. Só que isto, quando a gente faz com sinceridade, tem frutos. Eu não preciso ter, às vezes, técnicas. As técnicas ajudam muito, mas ainda que eu faça naturalmente, quando eu me entrego à divindade, ela se manifesta. Por isso nós dizemos, e fizemos um grupo primeiro na casa, o chamado GDS, que deu tanta coisa a que falar, grupo de desenvolvimento da santidade, e as pessoas, para que isso, desenvolver santidade, como pode? Não, era um desenvolvimento mediúnico que passava por um movimento interno. Não que a gente queira ser santo no sentido egóico, santo no sentido da sua palavra. São significa unido, íntegro. Um santo é aquele que é holo, vem, holos, integrado, completo, não partido pelo ego. Holos deu origem à palavra holy em inglês. Santo em inglês tem ligação. E são tem também a ligação daquilo que está curado, está unificado. Pois não, Bento vai para a caverna, medita a hora, e aí a mediunidade dele, né, esse era o parênteses, espouca. Ele começa a aflorar poderes, né, extrasensoriais, porque todo santo é médium, usando a denominação espírita para que a gente entenda. Mas nem todo médium, e talvez muito poucos, sejam santos. Pois isso é que nós precisamos quando queremos fazer mediunidade. Na casa de Padre Pio, sim, se age dentro do campo mediúnico. Mas nós temos aqui a liberdade de buscar, em primeiro lugar, viver a divindade. E aí podemos nos valer, como estamos e vamos nos valer hoje, de abordagens diversas, mas que falam em linguagens aparentemente diferentes, até mesmo diferentes em alguns sentidos, mas falam da mesma e única coisa, da única e mesma busca, da busca de uma verdade que jamais será completa, jamais será absoluta no estágio que nós estamos de consciência. Temos que entender isso. Somos aprendizes permanentes.
E isto é o nosso grande mote, aprender cada dia a fazer com que o nosso ego se funda ao eu e se torne realmente humilde, a fazer com que o amor se manifeste em plenitude em todos os nossos atos, palavras, ações, pensamentos, emoções. Pois Bento lidou com isso tudo, lidou com ataques sexuais enormes, isso é descrito em algumas biografias, outras não, porque há uma mania de se tentar fantasiar os santos, colocar em altares inatingíveis, e isso só impede que a gente entenda que eles também são homens, que eles também viveram o que nós aqui vivemos, só que souberam direcionar as forças do seu ser, e Bento faz isso, até que um dia descobrem ele. Mais ou menos parecido como foi Francisco de Paula depois, junto à sua volta, discípulos, e eles vão somando até que eles vão criando ali um grupo, e um grupo de monges de eremitas que vivia perto, em Vicovaro, conhecendo já a fama de Bento, que curava pessoas, curava só com a sua palavra, que Bento que falava e fazia com que as pessoas também se curassem na sua alma, chamam ele para ser abade de um convento. Aí o Bento, de forma inocente, de forma aceita. Quando ele chega lá, encontra nesse convento, onde já se reuniam monges, uma coisa, gente, uma comunidade que vivia de intrigas, que vivia da língua, que vivia da violência, uma comunidade que se dizia cristã, só que não tinha nada disso. Aí o Bento chega. Quando ele vê aquilo, ele diz, não, peraí, vamos mudar, vamos começar a mexer, não façam isso, não façam aquilo, impõe uma regra, vamos fazer aquilo. Ele já estava na cabeça com a regra beneditina, que vai ser a mãe de muitas regras depois, de várias ordens, inclusive influenciando a Francisco de Assis. Os franciscanos são muito ligados aos beneditinos desde o seu berço. Só para entender que a Porciúncula, onde vai habitar Francisco com seus companheiros, é uma doação da ordem beneditina aos frades franciscanos que estavam ali formando a sua ordem. Muito bem, essa comunidade aonde Bento vai, começando a impor uma visão verdadeira do que era seguir a esse mestre, seguir a um amor de verdade, e não a falsa visão do interesse que tinha só a fachada, o pessoal começa a ficar com raiva dele, e olha só como é que fazem. Em vez de chegar, mano, então cara, sai, vai embora, não é para aqui, não. Olha ao ponto que vai. Urdem matá-lo e preparam num jantar aparentemente comum um copo de vinho absolutamente de veneno que mataria umas 10 pessoas. Bento, que já era um ser com mediunidade desperta, com uma clarividência, vê que ali tem veneno e faz uma bênção e faz o que começa, o que depois vai trazer para Bento a fama de ser uma entidade que expulsa demônios, que expulsa forças negativas, que desfaz forças negativas, e é mesmo. Ao fazer a bênção, aquele copo se espedaça todo e sai de dentro materializado uma serpente. E aqueles todos assim, vocês estavam querendo me matar, por que vocês não pediram para eu sair? Eu sairia. Para que me matar? Fiquem vocês aí com a sua visão divina, achando que Deus é o que vocês pensam. E ele sai com seus discípulos e vai para o Monte Cassino, criando então a ordem beneditina, fazendo com que ali comecem. Bento é o pai, na verdade, eu vejo muito o espírito de Bento como um ser que é enviado direto pelas forças superiores para poder manter dentro da civilização dita cristã, porque ele nasce em 480, Ele vai desencarnar em 547. Então são 67 anos, de idade que ele fica ali fazendo esse trabalho. O que ele faz? Ele constitui uma ordem que guarda primeiro a sabedoria que vinha de antes, do tempo dos gregos, dos romanos, as tradições espirituais de Hermes Trismegisto. É sabido que os mosteiros beneditinos se faziam trabalhos espirituais, inclusive de materialização. Ele constitui o repositório de uma cultura que, se não fossem os beneditinos, estaria perdida, e de uma espiritualidade profunda,
O tema todos nós conhecemos: ora e labora, ora e trabalha. Trabalha sim, externamente, mas trabalha também dentro de você. Ele constitui essa regra, ele constitui essa comunidade, e a comunidade cada vez mais se espalha. Ele acaba fundando 12 mosteiros, e esses beneditinos são aqueles que são, portanto, os mantenedores da chama crística, porque dentro da igreja constituída como instituição, esta chama não se apagaria jamais, mas estaria ocultada por diversas cascas, por diversas pedras trazidas pelo ego dos homens. Eu sempre digo que nós, todos que nos reunimos aqui na casa de Padre Pio, nessa família, e mesmo vocês que estão conosco em outros estados, certamente devemos ter em nosso passado passagens equivocadas por essas estruturas religiosas. E às vezes a gente deixa isso ficar forte dentro de nós, né? Usamos a intriga, usamos a língua, usamos o pensamento. Não que nós queremos matar um companheiro, mas ficamos com raiva daquele companheiro, ficamos com ciúme, com inveja. Bento passou aquilo e mostrou quando alguém está conectado com a força infinita, quando alguém está conectado com a consciência divina, ele está defendido. E ele pode se tornar um defensor para aqueles que ainda não estão, como nós. Bom, não é a primeira vez que ele vai, é a primeira, mas não será a última que Bento vai ser agredido. A inveja campeia, e há um fato bastante conhecido de um monge, um padre, um cônego, na verdade, de uma comunidade perto de Monte Cassino, que tinha uma inveja e trabalhava contra ele de tudo que podia fazer de mal. Tentou fazer todos os maus, intriga, tudo para. E Bento sempre ali, resistindo com os seus. E já tinha os seus discípulos mais próximos, um deles chamado Mauro, que veio inclusive a ser santificado. Né? Nós temos um Mauro aqui na nossa casa, se torna santo então depois, e ele resiste com aquilo, seguindo o Evangelho, vai pela força do perdão, pela força do amor, entendendo o estado que aquele Florencio estava. Mas ele fez muito mal a Bento, perseguiu, tentou prendê-lo, fez de tudo que vocês possam imaginar, na surdina. E aí Bento resolve se mudar por um tempo, né? Sair dali. E quando ele sai, Florencio já faz uma festa para comemorar que Bento tinha se livrado do Bento, e onde ele estava, o terraço onde ele estava dando aquela festa ruim, despenca, e com a queda Florencio desencarna. E aí Mauro, numa reação natural, vai contar para Bento isto, dizendo: nós podemos voltar para Monte Cassino, porque o Florencio morreu, por isso aquilo, Deus castigou tal. Feliz da vida, e Bento começa a chorar. Ele diz: eu choro, Mauro, primeiro por Florencio, que fez tão mal a mim, mas não sabia que fazia tão mal a ele mesmo. Mas esse mestre aqui disse: amai ao próximo como a si mesmo, ali está na Torá. Mas também muitas vezes se diz: amai ao seu próximo e odiai o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Isso é forte, gente. É difícil, né? Não é fácil. Nós não precisamos nos apaixonar pelos nossos inimigos, mas ao menos não desejar a eles o mal já é um bom começo, já é um ótimo começo. Mas Bento já estava num estado de consciência lá no alto, e ele diz: vou rezar por Florencio, para que ele possa ser liberto das garras que ele mesmo traçou. E você, Mauro, não devia ficar feliz, choro por você também, porque você se regozija com a morte de um inimigo, quando não é assim. E aí dá uma penitência a ele, e Mauro depois vai se tornar o seu discípulo mais próximo, mais fiel, compartilhando. E Bento tem um número de eventos, de efeitos físicos, né, de curas, enfim, de todo tipo de coisas. Pães envenenados também foram dados a Bento, e Bento mostra que aquele estava envenenado e não come. Ele foi muito atacado, mas ele esteve firme e lançou as bases. Sim, lançou as bases da espiritualidade, as bases acesas da espiritualidade que manteve a obra deste avatar, desse mestre, nosso Cristo que vive em Jesus de Nazaré, viva, porque naquele momento a Igreja de Roma não poderia fazê-lo.
apesar do crescimento espiritual que ela veio a ter nos anos seguintes. Bento desencarna em 547 e já tinha ao seu lado a sua irmã gêmea escolástica. A ordem feminina beneditina já estava crescendo à sua volta e os dois se amavam muito. Tinham, inclusive, mosteiros próximos. Bento ressuscita pessoas. Enfim, o número de eventos que mostram que a santidade trazia esses poderes extrasensoriais, né? Repetindo aquilo que eu falei há pouco, todo santo tem esses poderes, é médium na linguagem espírita, médium poderoso. Nem todo médium pode até ter de algo poderoso, é necessariamente um santo. É preciso aqui na casa de Padre Pio, a gente faz, na família de Padre Pio, a gente dá ênfase a essa viver a divindade. Quando a gente vive a divindade, como viveu o Bento, e ao desencarnar, era tão luminosa a sua alma, que vários companheiros seus, ou por vidência, ou por visão mesmo, do local onde ele estava, ele prediz a sua desencarnação 6 dias antes, manda preparar o lugar onde seu corpo vai ser sepultado, faz um preparo espiritual. Na linguagem da tradição oriental, é literalmente um Mahasamadhi. Ele sai do seu corpo em plena consciência, e um dos seus discípulos vê uma escada luminosa, um caminho cheio de luzes subindo em direção ao céu. E aí ouve uma voz: sabe o que é isto? Ele diz: não, essa é a escada pela qual o meu filho Bento, o meu filho Benedetto, o meu filho bendito, sobe de encontro a mim. Que ele possa vibrar sobre nós para que a gente possa avançar aqui no que eu quero comentar com vocês, no estudo que se conecta ao que nós temos feito nas 3 semanas que passamos juntos aqui antes, nas 3 últimas segundas-feiras, falando até onde vai o karma, e se o karma é uma lei insuperável, e se o karma é uma lei inexorável. Não é. Vamos ver. Estou falando aqui, começou, como eu disse, já um pouco aqui mesmo hoje, na noite de sábado, a vibração da chamada Parashá de Balak, que é um rei de Edom. Vejam, vamos fazer uma parêntese aqui, gente, para aqueles até que estão, talvez haja pessoas de primeira vez aqui, né? Eu sempre repito, nós quando olhamos as Escrituras, não olhamos necessariamente a história física, ao contrário, ela é a menos importante. A importância são as camadas profundas de códigos que nós vamos retirando, porque há um nível de código que cada personagem pode ser um aspecto das nossas consciências partidas, dos nossos egos partidos. Dentro em nós vivem também os arquétipos desses personagens bíblicos, né? É uma das formas de se entender. Nós vamos olhar aqui. Balaque era um rei de Edom, e um rei que vai enxergar o povo de Israel. O que está acontecendo historicamente? Vejam lá. Já estamos no final do período dos 40 anos, né, que o povo trafega no deserto. O povo, no primeiro momento, depois do bezerro de ouro, e depois da dúvida se a terra prometida era boa ou não, quando Moisés enviou os espiões, e eles voltaram contando mentiras sobre o poder das pessoas, que não era impossível ir para essa terra, o povo é constrangido pela lei do karma a vagar 40 anos. Ele que tinha chegado em pequenino tempo, em quase nenhum ano, já estava lá na porta da terra, por esses 2 movimentos, entra sob a lei do karma e vai ter que ficar 40 anos. Já estamos nesse período final. E naquele período final, o povo começa a reclamar de Moshe, enfim, mas o povo está começando a vencer inimigos. O código disso é que o povo está estruturando a sua consciência para chegar à terra prometida, vencendo reis, vencendo aqui, vencendo ali, e vai chegar às portas do reino de Edom, aonde está lá o rei Balaque. Esse rei, então, cheio de temor, medo, que é o grande movimento kármico nosso, cheio de medo da chegada do povo de Israel, que é o código da consciência divina que vem vindo, e muitas vezes o nosso ego, quando a consciência divina desperta, fica cheio de medos, né? Então, o que ele resolve fazer? Ele contrata um grande mago, um mago chamado Bilam.
Esse mago era conhecido em toda aquela região, inclusive em Midian, por dominar a alta magia e por ter um poder enorme de tudo, e poder com a sua magia tudo conseguir. E ele manda emissários procurarem a Bilam, para que Bilam venha e amaldiçoe o povo de Israel, porque Balaque estava com medo que aquele povo entrasse e passasse por suas terras e ali o vencesse. Ora, Bilam tinha esse poder, como eu disse, e quando os mensageiros vão a ele, ele diz: olha, eu vou consultar o Eterno, e o que o Eterno me diz eu digo a vocês. Ele pede para que aqueles mensageiros durmam ali, e na consulta, eu vou falar eterno aqui, mas eu vou dizer uma coisa importante que mostra como a Torá é um documento codificado, e muito codificado. Ele ouve da divindade assim: não mexa com esse povo é bendito e abençoado, não adianta fazer nada contra eles. Ele diz: olha, eu não vou, nem que vocês me deem ouro, prata, tudo, eu não vou amaldiçoar, porque eu ouvi do Eterno que esse povo é bendito, eu não vou fazer uma bendição contra aquele que é meu Deus. É muito interessante, porque Bilam é tido como mago, uma pessoa muito ruim. Eu olho a Torá e eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar além da aparência do que dizem dele, enxergar aquele que, mesmo querendo fazer o mal, acaba fazendo o bem. É muito complexo, eu não quero analisar, porque nós não vamos ter tempo aqui. Eu só quero fazer a coisa prática para os próximos dias, vibracionalmente falando, que nós vamos viver. É importante que nós estejamos entendendo o que está aqui nessa paraxá. Isso se dá por 3 vezes. Balaque insiste, manda outros mensageiros, pessoas mais poderosas, e Bilam diz: eu não vou. O Eterno está dizendo para não ir, eu não vou. Até que uma hora, curiosamente, o Eterno diz: vai lá que eu vou te dizer o que você vai fazer. Bilam monta na sua jumenta, e aí vem um anjo do Eterno que se põe à frente da sua jumenta e dele, e ele não enxerga o anjo, a jumenta enxerga. Olha que coisa interessante. Você já viram como o jumento tem um símbolo muito interessante, muito profundo? O jumento é o símbolo da natureza pura, bruta, no sentido bruto, puro da palavra. Que é uma visão que está além, antes até do karma. Em quem que o Messias, na verdade Jesus, que naquele momento estava com a consciência messiânica, entra montado em Jerusalém. Ele manda escolher o quê? Uma jumenta. Significa o quê? O corpo físico, o mundo físico. E o mundo físico, ele é santo também. E Bilam, que estava montado ali, não estava conectado naquele momento, apesar do seu poder, apesar do seu poder de magia, de tudo mais, ele ainda era ego puro. E quando ele monta em cima de uma jumenta, ele não tem consciência crística ainda. E, portanto, ele não enxerga aquele anjo que está à frente dele. A jumenta enxerga. E por 3 vezes ela tenta desviar do caminho, porque o anjo estava pronto para matá-lo. Olha que coisa interessante. O anjo estava pronto para matá-lo, a jumenta enxerga, desvia, o Bilam fica uma fera com a jumenta e bate nela, traz ela de volta para o caminho, em direção ao anjo que ia matá-lo. Ela desvia de novo, ele bate, o anjo está pronto para matá-lo, bota ela no caminho do anjo, ele não estava vendo nada, desvia de novo, arrasta ele numa parede, ele fica uma fera, bate. A jumenta começa a falar, está lá na Bíblia: vem cá, por que você está me batendo? Por 3 vezes eu desviei do anjo que te iria matar. Olha que coisa fantástica que é a Torá, o código que está aqui. Bilam, que era aquele ego que se acha, muitas vezes dominando a magia, dominando o poder, lá no alto, na hora que monta numa jumenta sem consciência, é ela que vai salvá-lo. Na verdade, a jumenta está representando a lei positiva do karma, que está ali desviando ele do anjo, que é o karma final, que está pronto a matá-lo, no sentido de desfazer as suas estruturas egóicas, jogá-los em leis de ação e reação, porque ele estava, afinal, indo em direção a amaldiçoar o povo. Ora, a simplicidade da jumenta salva Bilam, mas que ainda não tinha essa consciência. E Bilam chega lá para encontrar Balaque depois desse evento, de uma jumenta falando. Leiam lá no livro de Números, capítulo 25. Lá está a jumenta
dizendo a Bilam: eu te salvei, você me bate? Né? Olha que coisa interessante. Tem código aberto aí pra gente, né? Cada um de vocês pode enxergar a sua própria visão. E ele chega, eu vou resumir a história, tá, gente? Para a gente poder trabalhar em cima disso no sentido prático. Balaque então disse: então você veio, vamos ali, olha, o povo de Israel está aqui, vai amaldiçoar. Aí Bilam fala: eu vou me concentrar, é de fazer a sua concentração sempre à noite, e vou dizer o que tem que ser dito. E, gente, por 3 vezes, Bilam vem, tenta amaldiçoar, e na hora que ele fala, só bênção sai, só bênção sai, só bênção sai. E o Balaque fica muito furioso. Eu trouxe você aqui, te dei isso, na verdade ele prometeu dar ouro, tesouro e tudo mais. Você abre a boca para amaldiçoar e abençoa. Eu falo assim: eu não posso fazer nada. Quem está falando por mim é a consciência do Eterno. Eu não vou dizer aquilo que ele não quer. E isso 3 vezes, ele repete, tenta de novo, repete. Na última, ele faz uma bênção que é uma bênção espetacular. Está tudo aqui na Paraxá. Onde ele faz um oráculo, é chamado oráculo de Bilam, ou Balaão em português, filho de Beor, o oráculo de um homem de um olho só e de boa visão. Olha que interessante, um olho só, lembrem desse olho aqui, e de boa visão, pois Bilam, ele já estava num caminho espiritual elevado. E isso é o problema do orgulho transcendental. Muitas vezes a pessoa medita, ganha poderes, né? Ganha poderes extrasensoriais, entra em contato com planos superiores, desperta esta visão, tem uma boa visão, mas esquece do bom coração. Se deixa levar pelas forças egóicas, se acreditando espiritualizado. Nenhum de nós pode ou deve se acreditar em processos de redenção, de espiritualização. A grande defesa contra o orgulho, a vaidade, é a humildade. E a humildade tem que ser mostrada a todo momento, a todo tempo. É melhor a gente se achar nada do que a gente se achar tudo sem ser. É menos mal. A humildade verdadeira também não se diminui, mas ela jamais se eleva sem que a gente esteja elevado. A gente precisa buscar a consciência crística. A humildade verdadeira nos faz, guiados pelo amor, a entendermos que nós todos somos um. Por que nos acharmos melhores do que alguém que aparentemente é menor ou pior do que nós? Se nós todos somos um na essência, se nós acreditamos nisso, podemos dizer isso da boca para fora e não ter esta visão. Se nós todos somos um, a humildade é o caminho que nos faz seguros, para que jamais nós creiamos que chegamos ao fim do caminho. Jamais nós creiamos que somos alguma coisa. Somos aprendizes permanentes, aprendizes incompletos, porque a infinitude é incognoscível para o nível de conhecimento do nosso ego. E quando nós colocamos o ego à frente, Bilam estava nesse momento. Vejam bem o que eu estou falando. Aqui vou repetir. Eu vou ler depois um pouco desse oráculo, que é a sua última manifestação, a sua terceira manifestação, quando é mostrado o campo onde o povo acampa. O Balaque diz assim: vai ver o povo, que talvez você consiga amaldiçoá-los. Mas ainda ele faz um oráculo e o abençoa. E ele é dito como o homem de um olho só, o homem de boa visão. Muitas vezes a gente passa anos meditando, anos desenvolvendo poderes espirituais, anos nos acreditando elevados, e vamos nos encontrar em situações que vão nos surpreender e muito. Nós precisamos entender o que seja verdadeira humildade. É preciso amar, é preciso entender, é preciso frear a nossa língua, o nosso julgamento, os nossos pensamentos. É preciso implantar o amor na nossa vida, e a nossa família de Padre Pio precisa dar esse modelo. Cada um de nós precisa ter isto como lema principal, como força principal, como vida principal, como luz. Senão nós teremos perdido mais uma vez uma boa parte da oportunidade. É isso que o Marco diz, são aqueles simples ou pobres no espírito. Quando a gente é pobre no espírito, significa o quê? Eu, o ego, sou pobre em relação ao eu. Me reconheço pobre.
independente da minha situação social, que seja na minha vida física, mas eu me reconheço no espírito ainda pobre, não no sentido ruim, mas no sentido daquele que precisa de quê? Da ajuda do Espírito, do Cristo, da consciência crística. Quando nós nos entregamos à consciência crística, o karma se dissolve, o tempo se desfaz, o tempo deixa de existir e todas as nossas memórias carregadas e que dão a impressão de que exista realmente um passado, o passado só está nessas memórias que vibram dentro de nós, começam a ser dissolvidas pelas leis superiores. A consciência crística nos leva pelo caminho do amor, da humildade, do perdão, da gratidão, nos leva a esta limpeza e a esta libertação. E nós podemos fazer, como somos um, podemos fazer pelos outros. Podemos sim trabalhar pelos outros. Podemos sim, se entendemos e atingimos a unificação, ajudarmos os outros a se libertarem também dessa lei kármica. Ora, Bilam, que era um homem de um olho só e de boa visão, diz: oráculo daquele que ouve os ditos de Deus. É o Bilam dizendo: e sabe o momento em que Deus se irrita, que a visão do Todo-Poderoso tem, e quando deitado lhe aparece. Ou seja, quando ele deitava, ele entrava em desdobramento e tinha acesso a esses mundos espirituais. Ele diz: vê-lo-ei, mas não agora, e olharei, mas não em breve. Partirá uma estrela de Jacó, e se levantará um cetro. O rei David ou o Messias, a consciência messiânica, isso é o código que aqui está, de Israel. E matará os senhores de Moabe, e dominará todos os filhos de Chet. E será Edom uma herança para ele, e será Seir uma herança de seus inimigos, e Israel prosperará em seus bens. E sairá um outro governador de Jacó, e exterminará o que ficar na grande cidade de Edom. E vai dizendo em Amaleque, cada um desses reinos é um código. E ele fala: e viu Amaleque na sua profecia e proferiu seu discurso e disse: a primeira das nações que lutou com Israel foi Amaleque, mas sua posteridade será exterminada por Israel. Amaleque, a palavra Amaleque, em hebraico, tem a mesma numerologia da palavra Safek, que é dúvida. Então, o código que Amaleque representa é a dúvida. Edom é a concupiscência, Moabe é a vaidade, é o orgulho. Cada um desses reinos vão ser destruídos por quem? Pela consciência de Israel, que é o nome, lembram, que Jacó recebe quando luta com o anjo, quando faz as pazes com seu irmão Esaú. E quando faz isso, ele se vira Israel, que significa Yashar El, direto a Deus, direto à consciência divina. Esses códigos são ditos por Bilam, aquele que foi chamado para amaldiçoar. E quem amaldiçoa, abençoa. Olha que coisa, gente. Olha como a dinâmica do mundo espiritual é complexa e ao mesmo tempo pode ser resolvida por movimentos simples. Que movimento simples é que é pedido aqui? Porque esta paraxá vai terminar depois. O povo está ali e o povo que estava pronto para entrar na terra por medida começa a fazer besteira de novo, a casar-se com midianitas, isso é código também. E aí cai uma peste em cima, violenta, matando o povo inteiro, e aparece a figura de Pinchas. E Pinchas, é a próxima paraxá depois de Balaque, que é a paraxá que fala sobre cura. Pinchas cura com uma ação física codificada muito estranha. Um casal que começa a ter relações sexuais na frente de todo mundo para debochar de Moshe. O que significa isso? Ter relações sexuais na frente de todo mundo. Usar a sexualidade de modo distorcido. Usar a sexualidade. Ali está na frente de todo mundo. Mas muita gente faz ocultamente isto. Tem uma hipocrisia, fala, de família, fala de coisas, de tudo mais, mas age de outra forma. Nós todos temos que procurar vencer essas forças dentro de nós. Todos nós, sem exceção. Vencer as forças da hipocrisia. E vencer as forças dessa sexualidade descontrolada. As duas coisas são precisas. E nós precisamos trabalhar nelas. Todos nós, sem exceção. E aí,
Aquele casal, o código Pinhas vem com uma lança e os ultrapassa pelo umbigo. Lembram que eu falei que o umbigo, o chakra Manipura, é o chakra do ego, das forças do elemento fogo, representado pela figura do touro, pelo boi, pelo bezerro de ouro? Pois então, quando Pinhas, que é filho do sacerdote Eleazar, atravessa, o código está fazendo com que o ego, preso na consciência do chakra Manipura, seja, ao ser ultrapassado aqui, a peste termina, para a mortandade, e a vibração que estava presa aqui, que estava dentro do chakra, a energia está, a nossa consciência está presa sempre em alguns desses chakras. Os chakras são veículos de consciência. Então, geralmente, a nossa consciência está num desses 3 chakras inferiores. Às vezes mais para baixo até. Mas o básico, o chakra da área sexual e o Manipura, compõem um triângulo egóico. Nós precisamos fazer essa energia, não terminar com ela, mas ela ascender. Isto é a ascensão da Kundalini. E aí, quando ele faz aquilo, a consciência divina sobe, a peste termina. E Pinhas, na próxima semana, essa semana sábado é o ápice de Balak. Sábado à noite começa Pinhas. E Pinhas dura uma semana. É cura em todos os níveis. E vai cair sábado à noite em que dia? No tal dia que começam aquelas 3 semanas que eu falei lá no início. Talvez alguns de vocês não estejam aqui. Que são 3 semanas vistas na Kabbalah como 3 semanas difíceis. Que são aquelas que esse dia, sábado, é o dia 17 do mês de Câncer, em hebraico, o mês de Tammuz. E o 17º dia do mês de Tammuz, que começam essas 3 semanas, é o dia em que se lembra o episódio do bezerro de ouro. Mas nós aqui, na casa de Padre Pio, vamos fazer o inverso. Temos hoje Balak no dia de Bento. E Bento Benedetto demonstra, dentro da tradição cristã, a força crística que resiste às instituições, a instituição da Igreja Romana que estava se compondo cada vez mais em modelo egóico. E Bento mostra a força crística, a vencer as forças kármicas de ação e reação distorcidas pelo ego descontrolado, o ego individual e o ego coletivo. Ora, estas forças, essas 3 semanas vão terminar no dia 9 do mês seguinte, do mês de Leão, no mês de Ave, que é tido como um dia não auspicioso, porque aconteceu as 2 quedas do Templo de Jerusalém, aconteceram várias coisas. Mas que símbolo é este? Porque 9 de Ave tem o outro lado da moeda. Pode ser o dia mais iluminado de todos os tempos, porque 9 de Ave é chamado o Menachem Av, o dia do nascimento do Messias. Que Messias? A consciência messiânica. Como a consciência messiânica não nasceu em nós, essas 3 semanas e esse dia se transformam em dias onde o karma bate mais duro. Mas nós podemos suavizar isto. E vamos nos preparar para fazer isto a partir de hoje, desta segunda-feira, aproveitando a semana de Balak, para que todas as maldições que estão sendo propostas a nós pelo Edom, por Balak, pelo componente Balak, pelo símbolo, pelo arquétipo Balak em nós, ou ao redor do nosso karma, essas maldições, vamos traduzir, as estruturas kármicas que possam vir, sejam neutralizadas pela força da consciência crística, que mora em Bilam, que mora no nosso ego. Bilam também é uma estrutura, é um componente do nosso ego. Não sei se eu estou sendo claro. Eu estou agora entrando no campo, não do simbolismo puro e simples, da visão codificada dos arquétipos. É o Bilam dentro de nós, é o Balak dentro de nós. Se nós temos focado no Bilam que vai se conectar com a consciência divina, e o grande modelo da consciência divina, que é aquele que deu o modelo a Bento, é o Cristo em Jesus. E como é que a gente faz isso? Vamos procurar nesses próximos dias, desde já dessa semana, e depois pelas outras 3 semanas. Eu digo que o nosso lema é: nós não fizemos o bezerro de ouro.
Ao contrário daquilo que a ação e reação do karma está aqui nos como, porque nós temos feito bezerros de ouro ao longo da nossa caminhada. Mas Deus permita, o Eterno permita que dessa vez nós não vamos fazer, nós não fizemos, não faremos bezerros de ouro, simbolicamente. E para isso nós precisamos da força da consciência crística. E o que é ter esta força conosco? Vamos procurar mais intensamente nos próximos dias manter um estado de atenção desde a manhã, começando com a gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Com o estado permanente de pedir o perdão a tudo aquilo que é a unidade, que compõe a nossa vida, a quem nós ofendemos, voltando à força do amor e da luz, não só aos nossos amados mais próximos, a eles também, porque compõem conosco as constelações de vida que caminham pelas caminhadas kármicas e que precisam, como nós, também serem libertadas, serem libertas. Vamos fazer por todos um movimento de amor, um movimento de pedido de perdão, um movimento de agradecimento, um movimento de amor puro nesses dias. Vamos orar mais. Para aqueles que queiram, a oração de São Bento, ela é poderosa, mas não apenas contra os externos que acham oportunidade, porque os externos nesse momento, né, estão ali vigiando a gente, muitas vezes até cobradores kármicos, e esses períodos se tornam mais fáceis porque, como o nosso karma está vinculado a esses processos, para vir nos atacar. A oração de São Bento nos defende deles, mas não é só deles, nem é principalmente deles. Se nós montarmos a torre de vigilância, e a torre de vigilância é estarmos despertos, como Bilam, o homem de um olho só, o homem da visão, erço ego, que não vai mais bater na jumenta, que vai fazer como Cristo, vai vir com a jumenta para ir entrar na consciência de cada um de nós. E esta força crística, nas mãos daqueles que estão conosco, nos ajudando, hoje, que vão nos ajudar nos próximos dias, que vão fazer que nós sejamos também canais, esses seres vão ajudar que nós passemos por essas 3 semanas, nos conectando com a consciência crística, com a luz poderosa. O mês de Tammuz, que é o mês de Câncer, é o mês da Lua, limpa as nossas emoções. O mês de Leão que entra é o mês de Ave, o mês do Pai, o mês do Sol. Que possamos promover o casamento do Sol e da Lua, das forças Yang, Yin, Yang, Yin, Yang, Yin no nosso ser. Isto se faz pela oração, pela dedicação às nossas meditações diárias, pelo contato da nossa palavra com a força crística do nosso coração, para que a nossa palavra possa refletir aquilo que vai no nosso coração. E o Bilam dentro de nós ganhar poderes inacreditáveis de transformar as nossas realidades, de transformar a nossa realidade, de libertá-la das forças kármicas, de conectá-las a luzes mais poderosas, mais simples, mas que são verdadeiras, são reais, para aqueles que quiserem experimentar. Nós temos essa oportunidade hoje aqui reunidos nesse dia de Bento de Núrcia, como um exemplo vivo de resistência, como ele foi saindo do ambiente de Roma, né, indo para a caverna para depois fundar a sua ordem, que deixou a marca indelével na espiritualidade cristã e manteve a espiritualidade cristã viva. E hoje, olhando dentro da Torá, a Parashá de Balak, aquele rei que representa o ego dentro de nós, que tem medo, como Amaleque representa o ego que tem dúvida, e todos aqueles reis representam alguma estrutura egóica, a agressão, a violência, a intolerância, tudo isso precisa ser transformado, incinerado por esta força infinita de amor, de gratidão, de integração, de olhar o mundo com os olhos, com um olho só, como diz o Cristo. Se o teu olho for simples, único, todo o teu corpo será luminoso. E nós podemos encontrar esse estado, sim. Ele está disponível para nós, sim. Ele não é impossível de alcançar de modo algum. Essa luz está dentro de nós.
E quando nós a despertamos, ela não para mais de brilhar, gente. É só deixar com que ela brilhe. Então vamos fazer a nossa meditação hoje, lembrando esse chakra, como eu contei agora aqui, esse chakra no centro do nosso corpo, não, na projeção do umbigo, e não está ali por acaso, né? Porque o umbigo nos ligou à nossa fonte quando estivemos no útero materno. Era pelo umbigo que passava toda a nossa alimentação, toda a nossa respiração. O oxigênio materno vinha e saía pelo umbigo. É daqui que nós nos conectávamos. Esse cordão umbilical que foi cortado está aqui e nós precisamos conectá-lo não às fontes egóicas, mas à Mãe Divina, para que o coração que nos conecta ao Pai Divino possa se unir. Então vamos fazer a nossa meditação hoje, compreendendo esse código profundo, absorvendo as forças que vibram, portanto, nesses dias da Parashá de Balak, no dia de Bento de Núrcia, e entrando na próxima semana na Parashá de Pinchas. Tudo isto se resume numa palavra, no seu sentido muito maior: cura. Não cura só do corpo, cura também do corpo, cura e proteção do corpo, cura e proteção das nossas vidas, mas também a cura profunda, que é a integração do nosso espírito. Todas as partes fracionadas e quebradas pelo ego, pela visão egóica do mundo, se fundem e se curam, se integram na unidade, que é chamada na tradição católica a unidade do Espírito Santo. Boa palavra para bom entendedor. Quem é o Espírito Santo? É o Cristo que vive em nós, junto com o Filho e com o Pai. Então vamos fazer agora esse nosso movimento final, aproveitando essas forças, agradecendo aos amigos que estão ao nosso lado, que estão realizando esse trabalho em nós, que estão mesmo realizando esse trabalho em cada um de nós, que vão através de nós levar essas forças para onde seja necessário, há tanto sofrimento, há tanta necessidade, para que nós possamos ser também instrumentos da luz, que vão auxiliar aos nossos amados, aos nossos familiares, aos nossos pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs, aqueles que se dizem nossos inimigos, que eles possam receber nesse momento essa força incoercível do amor, que nesse momento aqui a gente consegue juntar, né? Ainda que a gente não conceba isso de forma perfeita, mas agora em conjunto, unidos, nós nos auxiliamos uns aos outros. Então vamos fechar os olhos agora mais uma vez. Vamos sentir todo o nosso corpo físico, que é a jumentinha, que naquele momento despertava a Bilam e que serviu de montaria, de veículo para o Cristo em Jesus. Nosso corpo físico vibre nesse momento, todas as suas trilhões de células nesse instante vibram com essa luz que nos envolve a todos, e vamos atencionar, vamos dar atenção, partindo do centro do nosso coração, para que aquele anel de luz da cor solar una coração a coração, que esses corações nossos, todos unidos, se congreguem num único anel de luz e vida, compondo uma egrégora poderosa de amor, poderosa de humildade, poderosa de certeza, que é a culminância da fé. A fé movimenta forças que vão nos levar não a uma certeza burra, não é a certeza que se acha dona da verdade, é a certeza de que nós somos seres divinos e que podemos agir assim, e podemos, como fez o Cristo, fazer de 5 pães e 2 peixes uma multiplicidade de abundância e de luz. Nosso coração unido, nesse momento, se movimenta pela gratidão. E vamos perceber que do nosso corpo
da sola dos nossos pés, saem fios, que raízes luminosas da ponta dos dedos, do calcanhar, e vão descendo, ultrapassando qualquer obstáculo físico, tocando o solo da terra e descendo até o sol interior que brilha, vindo do coração da mãe. Mãe e filho é a relação mais sagrada que existe. E dentro de nós, o nosso lado feminino tem que se conectar através das nossas raízes com a Mãe Sagrada, para que a Mãe Superior possa, por sua vez, se conectar ao nosso lado materno feminino. Vamos sentir que essas raízes agora colhem uma luz de cor verde, um verde quase chegando ao amarelo, com tons brilhantes subindo agora pelos dedos dos nossos pés. Nos nossos pés estão espelhadas todas as estruturas dos sistemas que compõem o nosso corpo físico, os nossos calcanhares e os nossos tornozelos, onde estão os chakras secundários. Esta luz poderosa vai subindo pelas nossas pernas e no joelho encontra os glóbulos dos chakras que ali estão, onde saem duas pequenas cabeças de serpentes, que são as serpentes que precisam estar novamente elevadas, de pé, e vão se encontrar subindo pelas coxas agora, iluminadas por essa luz, no chakra básico, na raiz da nossa coluna, onde se encontra outra serpente, e essas três serpentes se fundem em uma só, agora luminosa, completamente iluminada por essa luz verde, dourada, que vai começar a sua ascensão pela nossa coluna. Vamos fazer 3 respirações profundas. E essa luz chega nesse instante ao chakra Manipura, na projeção do nosso umbigo. E ali essas serpentes se dissolvem, porque ali está um globo completamente translúcido, dourado, e que absorve as serpentes, que se transformam e se fundem nessa luz. E o nosso coração, por onde começamos, onde esse anel que está nos ligando nesse amor, começa a se iluminar e a se aquecer numa emoção pura de gratidão, de amor, de cura, de vitória, da nossa fé, da nossa certeza de que somos um com o infinito. Deste templo nós chamamos a energia que está nesse globo, já purificada, onde o nosso ego compreende que ele precisa se libertar da visão deste chakra para baixo, desse chakra para baixo. Ele precisa subir, se integrar, e a ascensão de luz pela nossa coluna vertebral vai ao encontro da chama poderosa e infinita, a chama em 3 grandes braços, um azul, um rosado e um dourado. No centro do nosso templo é tocado por esse verde dourado que se funde, e vamos respirar sentindo a força desse amor, a força de cura que está sendo trazida por esses amigos, por esses irmãos que estão aqui ao nosso lado. Nosso templo se ilumina inteiro. Nós podemos, como se ficássemos menores, mergulhar dentro de nós mesmos, sentindo o nosso corpo todo iluminado e vendo esse templo no centro do nosso tórax, na projeção de nosso coração físico, com a sua abóbada de cristal refletir essas cores do arco-íris, essas luzes profundas. E vamos reverenciar essa luz curadora que se espalha sobre todos os nossos órgãos físicos.
movimenta o diafragma, o abdômen todo é iluminado com seus órgãos que se submetem à força dessa luz poderosa, curadora, restauradora, fortalecedora. Vamos agradecer, sentirmos essa presença viva, sentirmos a união de todos nós. E agora vamos permitir que essa luz ascenda mais um pouco, passando pela coluna que é o pescoço, onde a nossa coluna vertebral vai encontrar o campo superior da nossa mente, onde a mente física vai se fundir com a mente profunda, o chakra laríngeo, que comanda todo o sistema de respiração e todo o sistema da fala, a expressão do poder da palavra, do elemento ar criador, que conecta com o espírito, se funde na sua cor azulado, prateada, a essa luz que vem do templo vivo do coração. E agora, com reverência, deixamos com que essa luz do chakra laríngeo suba pelo canal que os hindus chamam de Sushumna, ou Sushumna, até o centro dos dois hemisférios cerebrais, na altura da glândula pineal, da glândula hipófise e do chakra entre as sobrancelhas e do chakra coronário, o chakra da visão, onde está o Kutacha Chaitanya, o berço da consciência crística, e o Shashrara, onde o lótus de 1000 pétalas vai se abrir nesse momento, num branco indescritível que funde todas as cores. E cada um de nós, como chama de velas, essas chamas acendem umas às outras e se espalham, e daqui nós rogamos que os amigos possam levar essas forças aonde seja necessário a cura, a libertação, a vida, a transformação. Que essa luz vá também aos nossos amados, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos amigos, irmãos, ao mundo inteiro, aqueles que se dizem nossos inimigos, que possam receber a força dessa luz nesse momento. Não por nós, mas como diz a Escritura, pela Tua glória, ó Eterno, ó Pai, ó Mãe divinos, ó luz infinita, ó presença viva dentro de nós, que como os Teus anjos possamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Eterno em seu poder. O céu e a terra se preenchem de sua glória. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melohol Haaretz Kvodo. E que a luz infinita nos traga, vamos sentir cada um de nós a presença de Bento e de suas falanges, a presença do Cristo, de Jesus, nosso Mestre, de Mãe, sob todas as formas, Maria, Miriam, e todas aquelas que espelham a luz infinita do sagrado feminino. Que essa luz promova a cura e que nos proteja, e que nos ampare e que nos ilumine. Gratidão, gratidão. Gratidão de todos os medos, todas as dúvidas, toda a violência, tudo aquilo em nós que não é a luz integrada, fazendo todas as sombras a elas se fundirem. Tudo isto seja absorvido pela luz infinita. E que a paz crística, a paz verdadeira, junto com a alegria, vibre em nós e permaneça em nós. Amém.
Senhor, que eu possa estar em Ti, como Tu estás em mim, pois Tu és e estás em todos os Teus filhos, mas nem todos os filhos estão em Ti ainda. Que eu possa expressar a Tua presença e estar em Ti com fé e esperança, ser em Ti a Tua alma criança e viver em Ti com amor que é caridade pela eternidade. Senhor, que eu possa estar em Ti, como Tu estás em mim, pois Tu és e estás em todos os Teus filhos, mas nem todos os filhos estão em Ti ainda. Que eu possa expressar a Tua presença e estar em Ti com fé e esperança, ser em Ti a Tua alma criança e viver em Ti com amor que é caridade pela eternidade. Senhor, que eu possa estar em Ti, como Tu estás em